Vamos lá para mais uma questão aí da SpaceX, né? Vamos ver de que se trata aí essa questão, vamos fazer a leitura dela. Uma partícula de carga Q e massa 10 elevado a menos 6 kg foi colocada num ponto próximo à superfície da Terra, onde existe um campo elétrico uniforme, vertical e ascendente de quanto? 10 elevado a quinta newton por coulomb. Sabendo que a partícula está em equilíbrio, né? Considerando a intensidade da aceleração da gravidade g, né, 10, o valor da carga e o sinal, né, o seu sinal são respectivamente. Então vamos lá, preste atenção. Primeira coisa importante, né? Aqui a gente tem um campo elétrico uniforme, né? Isso é um tópico, né, quando a gente estuda campo elétrico, é verdade? Então tem um tópicozinho lá no conteúdo de campo elétrico, né? Que é campo elétrico uniforme. Então preste atenção aqui em alguns conceitos de campo elétrico. A gente sabe que quando uma carga ela é positiva, a gente vai ter um campo de quê? De afastamento. É isso? Campo de afastamento. E ao redor desse campo gerado, a gente tem vários pontos, né? Então, eu sempre digo o seguinte, que campo elétrico é uma relação entre carga e ponto. Beleza? E quando a cargazinha ela é negativa, a gente vai ter um campo de aproximação. É assim? Então, isso é muito importante para resolver questões de campo elétrico, né? Campo elétrico resultante, né? Algumas questões que se tratam. Mas aqui, né, é uma questão de campo elétrico uniforme, né? Então, a gente sabe que um campo elétrico uniforme ele é dessa forma aqui. Vou dar um exemplozinho aqui. Então, aqui a gente tem cargas positivas, exemplo. E aqui a gente tem cargas negativas. O campo elétrico uniforme ele tem sempre o mesmo valor em qualquer ponto aqui dentro. Então, vê só, a gente sabe que ele está saindo de onde? Ele se afasta, né? No caso aqui, do mais e se aproxima do menos. Então, o sentido do meu campo é assim, ó, meu campo elétrico uniforme. Então, em qualquer ponto aqui, né? Campo elétrico ele tem o mesmo valor. Campo elétrico aqui é o mesmo valor daqui, é o mesmo valor daqui. Ele é uniforme. Beleza? Por que tem esse sentido? Porque ele se afasta do mais e se aproxima do menos. Beleza? Então, quando a gente olha para essa situaçãozinha aqui, a gente vê o sentido do campo, né? Então, a gente poderia fazer o seguinte aqui, ó. A gente poderia dizer que isso aqui eram as cargas o quê? Positivas, né? Ele está se afastando, o sentido dele, ó, aqui seria positivo. E aqui a gente poderia dizer que essas cargas aqui eram o quê? Negativa. Então, vê só. Aqui a gente tem uma cargazinha, né? De massa 10 elevado a menos 6. E ali a gente tem o quê? Quem está puxando essa cargazinha aqui para baixo? Peso. E a gente tem um peso. Aí vê só, presta bem atenção aqui. Se essa carga ela for negativa, o que é que vai acontecer? Se ela for negativa, ela não vai subir. É porque ela vai se repelir com o menos. Ela vai o quê? Ela vai descer. E se ela vai descer, tu vai ter duas forças apontando para o mesmo sentido. Então, ela jamais ficaria em equilíbrio. Então, a condição para que ela fique em equilíbrio é o seguinte, ó. O peso ele não muda o sentido, é sempre para baixo, né? Apontando para o centro da Terra. Então, a única condição que isso aqui me daria um equilíbrio é se ela fosse o quê? Se ela fosse positiva. E se ela for positiva, ela vai subir. É verdade? Ela vai subir. Ela vai ser atraída, né? Pelas cargas negativas daqui de cima. Então, aqui a gente tem o seguinte, né? Aqui a gente vai ter uma força elétrica, beleza? Força elétrica. Onde essa força elétrica, né, no campo, ela é calculada assim, ó. Força elétrica, né, o vetor é igual à carga, né?
vezes carga de prova, vezes o campo. Beleza? Primeira formulazinha aí, né, de campo. Importantíssimo, né? Então, força elétrica é a carga vezes o campo. Então, a força elétrica, ela surge porque é uma relação, né, entre essas cargas aqui negativa e essa aqui, no caso, positiva. Então, se ela fosse negativa, ela não ia subir, ela ia descer. Então, jamais ela ficaria em equilíbrio. Então, a única condição que ela pode ficar em equilíbrio é se ela for positiva, porque ela vai ter sentido oposto, ela vai subir, né? E se ela for igual, e se a força elétrica for igual ao peso, aí eu tenho uma condição de equilíbrio. Beleza? Então, pegando aqui o princípiozinho da dinâmica, a gente tem o seguinte, ó. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Condição de equilíbrio, a aceleração é zero, portanto, eu tenho um corpo em equilíbrio, a força resultante tem que ser igual a zero. Logo ali, força resultante, né, é a somatória de forças. Quais são as forças que a gente tem ali? Peso mais força elétrica, igual a zero. Não é assim? Aí veja, eu botei mais, mas na verdade aqui é quem? Na verdade aqui vai ser menos. Por que menos? O sentido é oposto. Então, menos força elétrica. Logo, o peso é igual à força elétrica, tá vendo? Está aqui a nossa condição de equilíbrio. Aí tem aluno que já vem direto para aqui, né? Ele já iguala o peso igual à força elétrica. Então veja, se essa força elétrica estivesse para baixo, né? Eu não ia diminuir, eu iria somar, aí jamais ficaria em equilíbrio, aí não pode jamais. Ela tem que ser positiva para ter um sentido oposto para poder anular a ação da força peso. Então agora a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente sabe que o peso, né, é a massa vezes a gravidade e a força elétrica é a carga, né, vezes campo, campo elétrico. Então a massa ali a gente tem que é 10 elevado a menos 6 kg, tem que estar em kg mesmo, né? A gravidade é 10, a carga ele quer descobrir vezes o campo, né? Aí o campo é 10 a quinta. O sinal a gente já sabe, né, que tem que ser positivo para dar a condição de equilíbrio. Então isso aqui vai ficar o seguinte. Então aqui vai ficar 10 elevado a menos 6. Então aqui não tem ninguém, né? Então eu posso dizer que aqui tem 1. Então aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base, isso aqui vai dar menos 5, né? Menos 6 mais 1, menos 5. E aqui vai ficar carga vezes 10 elevado a 5, né? Então cuidado aqui para não fazer uma simplificação aí, né, louca? Então isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 5. O cara está sozinho. Esse cara está multiplicando, passa dividindo. Isso aqui vai ficar como? Divisão de potência de mesma base, repete, né? Isso aqui vai ficar o seguinte, ó. 10, aí menos 5, menos 5. O cara vai subir, né? Negativo. Divisão, né, de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Portanto, o valor da carga seria 10 elevado, né, a menos 10. Aí o aluno olha para as alternativas, né? Eita, não tem 10 a menos 10. Mas aqui, ó, tem microcoulomb. E aqui a gente tem 10 elevado a menos 10 coulomb. A gente sabe que micro, né, ele vale 10 a menos 6. O que é que a gente pode fazer aqui? Eu posso colocar aqui, ó, 10, eu vou tirar 6. Se eu tirar 6, né, se eu tirar menos 6 no caso, eu boto aqui um micro. E aqui vai ficar quanto? Menos 4. Menos 4 coulomb. Beleza? Deixa eu ajeitar o 4. Então, isso aqui vai ficar menos 4. Ó, menos 4, menos 6, menos 10. Então, a resposta seria, né, que é igual a 10 elevado a menos 4 microcoulomb positiva. Então, aqui a gente marcaria, né, a letra D. Beleza? Questão aí de campo elétrico uniforme, bem interessante. Ok? Então, até lá.